Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais uma conversa com Ed Vieira. E lembrando que todas as quintas-feiras a gente tem esse compromisso às 19 horas de uma boa conversa, mas principalmente instrutiva. E hoje eu quero começar nossa conversa fazendo uma pergunta: a justiça é justa ou ela é justiça? É injusta ou não é? Por que a balança tem aquela diferença no popular dos pratinhos? É para equilibrar ou para que de fato alguns tenham privilégio e outros não? Porque a gente tem a ideia de que só tem justiça para quem tem dinheiro. Mas na verdade o que nós precisamos é garantir os seus direitos, e para garantir esses direitos nós precisamos, vez ou outra, derrapando na curva, precisamos de um advogado. E a nossa conversa hoje é com o Dr. Brian Coelho. Ele é advogado, criminalista, especialista, mas claro, também em outras áreas. Bem-vindo, Brian, à nossa conversa. Muito obrigado, meu amigo e irmão Ed. Muito feliz aqui pelo convite, a oportunidade de a gente bater esse papo aqui. E vamos aí tirar as dúvidas, quem sabe trazer informações úteis para a sociedade, né? Sempre necessários, eu tenho certeza que serão muito úteis. Mas antes eu quero só pedir licença rapidinho, Brian, para a gente trazer um recado econômico com o nosso amigo e parceiro Alex Rocha. Alex é assessor financeiro que vai falar um pouco sobre essa questão da economia, como tratarmos melhor o nosso dinheiro. Você sabia que dinheiro também precisa de cuidado? Não é só a gente não, mas o financeiro também precisa. Traga lá, Alex, seu recado. Bem-vindo. E a dica financeira do dia é reserva financeira. Sabe o que separa a tranquilidade do desespero? Uma reserva financeira. Reserva financeira é o dinheiro guardado para emergências. Não é luxo, é necessidade. Sem reserva, qualquer imprevisto vira crise. Com reserva, você respira, pensa e resolve. Comece pequeno, guarde 10% do que você ganha. Automatize, priorize. Faça disso um hábito. A reserva não te faz rico, mas te dá poder de dormir em paz. Comece hoje. Seu futuro vai te agradecer. Para você que quer investir, tá aí então uma boa opção para os cuidados. Você pode contactar Alex Rocha pelo WhatsApp 879-9925-5085. Alex é assessor financeiro, e aí você pode, inclusive, se for da Simples Poupança ou outras que você precisa fazer investimentos, pode contar com Alex Rocha. Aí tem uma novidade, aquela planilha de organização. Você tem, não tem, sabe como fazer ou não? Chama Alex no WhatsApp que ele vai com certeza lhe assessorar. Brian Coelho, advogado, eu gostaria já de começar perguntando, você está na área criminalística, claro, mas por que escolher essa área? Olha, Ed, durante a faculdade eu sempre me identifiquei muito com a cadeira de direito penal, direito de processo penal. Na verdade, não só eu, a grande maioria dos colegas, os estudantes de direito, eles têm esse fascínio pela matéria, por ser uma matéria mais prática, uma aula mais dinâmica e de uma atividade até mais corriqueira. Então é mais comum de a gente enveredar por esse caminho. E comigo não foi diferente. Eu gostei muito desde o início das primeiras cadeiras de direito penal e processo penal, eu sempre me identifiquei muito com o assunto. Quem é Brian Coelho? Brian Coelho, pai de 2 filhas, maçom, atleta. Estou atuando há 10 anos, completo esse ano 10 anos de advocacia, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil, com atuação em Direito Civil e Direito Criminal. Hoje estou como assessor jurídico do município de Santa Filomena, um cargo que é equivalente ao cargo de procurador do município. E acredito que só. Me deu uma curiosidade agora sobre maçom. Quando que a maçonaria entrou na sua vida e o que é também maçonaria, para quem está nos acompanhando? Certo. A maçonaria ela entrou na minha vida de uma forma bem ímpar. Na verdade, todo maçom, ele quando recebe o convite, é um convite muito especial. Mas para mim, especificamente, foi mais ainda, porque vieram algumas responsabilidades a mais, muitos aprendizados, uma irmandade realmente muito firme e fiel no que diz, no sentido de estudos, de fraternidade em si. E a maçonaria hoje eu não me vejo sem a maçonaria mais.
É um local que eu desejo realmente continuar o resto da minha vida. Enquanto eu tiver saúde, eu não pretendo sair de jeito nenhum. Bem, então tá aí uma das histórias, né, da maçonaria. Brian, o pessoal tem muito a ideia de que o advogado criminalista escolhe pelo fato financeiro. Mas aí tem uma questão, e eu quero ponderar, me corrija, que o senhor que entende lei. Para a justiça acontecer, nós precisamos de que alguém a opere. Nós temos juízes, os magistrados, nós temos a promotoria, o Ministério Público, e nesse tripé vem o advogado exatamente na garantia. A justiça, ela é justa ou a justiça só faz justiça para quem tem dinheiro? O tema, o conceito de justiça é um conceito bem amplo, bem subjetivo, que é discutido desde das primeiras lições na Faculdade de Direito, e é sempre um tema que ele cabe muitas abordagens, digamos assim. Infelizmente, a gente tem essa ideia de que a justiça só existe para quem tem dinheiro, de que a justiça ela é muito lenta. Eu discordo. Eu tenho que discordar com isso. Infelizmente, a gente vê casos em que tem uma decisão, alguma coisa ali um pouco equivocada e que dá a entender que teve uma nuance não justa, não teve um tom não justo. Mas em toda lide, uma parte será vencida. Para essa parte que foi vencida, ela jamais vai achar que aquilo foi justiça, né? Que não vai achar que não foi feita justiça. Então, assim, o ponto de vista da pessoa, o referencial, ele vai tender muito para esse conceito de justiça, se houve justiça naquele caso ou não. E como operador do direito, eu tenho a obrigação de extirpar esse pensamento de que a justiça é feita só para quem tem direito. Eu sou advogado aqui, mais de 90% de minha carteira de clientes são pessoas pobres na concepção financeira, da lei. Né? São pessoas com pouca condição financeira. E ainda assim a gente obtém sucesso nas demandas. A justiça é muito cara e deve ser assim ou... Assim, veja só, o que se gasta hoje para manter juiz, para manter promotores, serventuários da justiça, é um gasto muito alto. Né? O salário de um juiz hoje está bem alto, não desmerecendo, que o trabalho também é muito árduo. O juiz trabalha muito, apesar de que as demandas não param e tem essa impressão de que não está sendo feito trabalho, mas pelo contrário, os juízes, os serventuários da justiça trabalham e muito. Mas é porque realmente a grande carga de processo é muito grande, que chega a ser humanamente impossível conseguir dar um andamento digno daqueles processos. Infelizmente, essa sensação de demora ela ainda persiste. A nossa conversa hoje é com o Dr. Brian Coelho, advogado, especialista, criminalista da cidade aqui de Ouricuri. Doutor, a gente tem assim, muitas curiosidades em relação à profissão da advocacia e eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre, aqui em especial na cidade de Ouricuri, as áreas, a oferta da mão de obra. Nós temos uma das maiores, se não a maior procura de cursos, é Direito, e vem seguido de técnico de enfermagem ou enfermagem. Como é que o senhor analisa esse nosso cenário de profissionais aqui na cidade de Ouricuri? O crescimento realmente de faculdades de Direito, de bacharéis em Direito, consequentemente de advogados, ele é uma coisa bem visível. A gente acredita que todo semestre tem aí uma demanda grande saindo da faculdade aqui perto e tudo mais. E isso já chegou a ser já houve esse pensamento entre os profissionais de que isso poderia dificultar. Mas com a prática, com o passar do tempo, eu vejo que não é bem dessa forma. Primeiramente, o leque de opções que uma pessoa que se forma, um bacharel em Direito, ele tem, são vários. Ele não só tem o caminho da advocacia, ele não só tem o caminho para, vou fazer tem o teu escritório. Vou fazer um concurso para ser juiz ou promotor. Não, tem uma gama muito grande de concursos hoje em que a carreira exige o curso de Direito. Então, assim, não vai sobrecarregar a parte da advocacia ou algumas outras áreas por conta da quantidade de mão de obra. Até porque hoje a gente tem a OAB, uma instituição seríssima, que faz esse controle de justamente da qualidade da pessoa que sai da faculdade. Ela deve prestar o exame da ordem. É um exame que é de conhecimento de todos, que é bastante difícil, um exame
e não há concorrência na prova da OAB, né? Você precisa tirar aquela nota mínima para ser aprovado, não está concorrendo com ninguém, a não ser consigo mesmo, mas ainda assim é um exame muito difícil. E isso aí um pouco que ele equilibra, né? Porque, infelizmente a gente sabe que saem profissionais sem qualificação das faculdades. E esse exame, ele justamente faz essa divisão de quem tem qualidade, quem tem uma condição, quem estudou melhor, estudou mais, né? De passar na prova e poder advogar. Importante, porque aí vem a questão, a gente chama de paridade, né? Ou você vai pelo merecimento, ou você derrapa na curva, claro, porque o jeitinho brasileiro que todo... Por que o brasileiro tem que ter um jeitinho, hein? O jeitinho brasileiro vem em todo canto. Na advocacia, tem o jeitinho brasileiro? Não. Não, na advocacia o jeitinho brasileiro ele não cabe. Na advocacia tem que ser o jeitinho da lei. Da lei. Ainda no olhar da lei, tem um jargão que diz o seguinte: a lei que condena é a que salva. Mas há uma dificuldade, doutor Brian, no entendimento, no sentido de que, como o senhor enfatizou há pouco, aquele que perde um processo vai sempre se sentir injustiçado, né? Mas nessa frase que eu falei agora, nesse jargão, o que há de verdade nisso, no dia a dia, na prática de vocês? A gente enfrenta... o sistema judiciário como um todo, ele não é um sistema como a matemática. Uhum. Na matemática, 2 mais 2 sempre vai ser 4, seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo. No direito, não. As leis, elas são criadas conforme aquele momento social. Elas são criadas para aquele tipo de sociedade, para aquele tipo de acontecimento que engloba a sociedade. Um exemplo disso é, por exemplo, a legislação hoje que a gente tem atual sobre crimes digitais, o mundo digital. A gente não falava nisso há 30 anos atrás, por exemplo. Ou menos, 15 anos atrás, era bem verdinha essa legislação. Eram coisas que não existiam. Então, teve que se criar uma nova legislação para poder organizar esses novos acontecimentos. E isso é assim desde períodos remotos. Na faculdade a gente estuda que a Constituição de Napoleão era uma das constituições mais perfeitas da época, porque ela tentava englobar ali todas as situações sociais possíveis e ela foi copiada por muitos países. Inclusive, durou muito tempo. Mas conforme a sociedade vem evoluindo, as novas interações, novos fatos e situações vão surgindo, e é necessário criar novas legislações. E acontece também, às vezes, de uma legislação que aplicava algum determinado direito ou implicava algum determinado fato como crime, e ele mudar, ou deixar de ser crime, ou deixar de ser um direito, e isso às vezes acontece. E a gente tem que estar preparado para essas nuances da justiça, esse poder de conseguir se modificar conforme a evolução da sociedade. Direito tem quem direito anda? Direito tem quem direito anda. Esse jargão ele é muito certo, muito assertivo. Se você estiver andando dentro da lei, você pode até ser lesado em algum momento, mas existe um outro ditado que ele não é errado, ele é muito certo, é que a justiça ela pode até tardar, mas ela não falha. E esse ditado é certo. Muito bem, a gente acha que a justiça não foi a meu favor. E aí eu quero lhe perguntar sobre essa questão da materialidade ou de provas, né? O advogado, para qualquer causa que ele vá pegar, a gente precisa trazer provas ao meu favor, no caso, ao favor do cliente. Quais são as maiores dificuldades que as pessoas têm, ou os advogados, doutor Brian, em relação a entrei com um processo na justiça, mas eu acho que só um advogado vai resolver. O que de fato precisa? Pronto, eu vou lhe dar um exemplo. Acho que a demanda mais corriqueira que eu tenho hoje é de pensão alimentícia. Inclusive é o que dá prisão, né? Da prisão civil, E quando você vai entrar com a ação de pensão alimentícia, o juiz vai fixar os alimentos. Muita gente pensa, é 30% de um salário, a lei já diz o valor. Não é assim. A lei ela não tem como dizer um valor específico. Cada caso é um caso. E o juiz, para poder analisar e tentar ser o mais justo possível, ele vai obedecer a um trinômio. E eu pensava que era a regra, os 30%. Não, pois não é não. Ele vai observar justamente esse trinômio, que é o quê? A necessidade da criança que está pedindo, a possibilidade do pai pagar, certo? E se o pai pode pagar e a criança tem aquela necessidade e você provou essa necessidade, o juiz vai dar um valor melhor. Se você não consegue provar, ele vai dar um valor menor, abaixo.
E esse é um ponto bastante complicado de provas no direito, que é justamente você comprovar a situação financeira de outra pessoa. Uhum. A não ser que aquela pessoa seja concursado, que vai estar lá no portal da transparência da instituição, do local onde ele presta serviço, uma pessoa que tem a declaração do imposto de renda atualizado, tudo certinho, você pode até conseguir comprovar. Mas fora disso, uma pessoa que vive de bicos, que é autônomo, mas não declara o imposto de renda, que às vezes tem um patrimônio, mas é no nome de terceiros. Então isso aí torna bastante difícil você comprovar a renda daquela pessoa, o que vai interferir diretamente no processo de pensão, no valor que o juiz vai arbitrar a título de pensão. Tem umas polêmicas aí, o senhor comente se achar que é possível. Eu li essa semana passada, de que a madrasta também, se tiver o recurso, pode utilizar o recurso dela para pensão, para essa coisa e outra. Esses temas polêmicos no dia a dia, na prática, como é que vocês enfrentam? Porque a madrasta, não tem nada a ver com isso. Mas aí a lei, porque nessa questão da pensão, que é muito oportuna, o seu exemplo, é de que se o pai não tem, aí passa para os avós. Se os avós não têm, aí vai passar. Como se fosse uma cadeia, já que você, ou uma corrente, digamos assim, um ciclo, porque o filho não é mais só daquele, então torna-se parente, ou torna-se uma necessidade do cuidado, tanto dos parentes paternos quanto maternos, ou seja, os avós, os tios, então os mais próximos ou de primeiro grau, precisam também socorrer. Agora, essa da madrasta foi complicada aí, né? Algumas decisões elas causam polêmica, principalmente quando elas são implementadas no início, né? Mas elas são feitas tendo em vista a busca da justiça. O que é que uma decisão dessa ela leva em conta? Um cidadão ele já constituiu uma nova família, ele tem outros filhos, ele não está pagando a pensão, mas ele tem uma nova família. Essa nova família dele, mesmo ele não estando trabalhando, ela tem uma estabilidade financeira, mas o filho dele pode estar passando fome. Então é isso que a lei vê. O legislador ele pensa sempre no bem-estar do hipossuficiente, que é o filho. Ele não pode trabalhar, ele não pode prover o sustento sozinho. Muito normalmente a mãe tem que ficar cuidando do filho, não pode também trabalhar por conta disso. Então isso tudo aí influencia o legislador na hora dele legislar. E a lei ela é feita para ser cumprida. Você pode até questionar, achar que foi injusta naquele caso específico para você, mas se a lei está em validade, você tem que obedecer. A questão só, para finalizar aqui essa parte dos alimentos avoengos, que é isso que você falou, quando os avós vão ter essa obrigação. Existe realmente essa previsão legal, mas desde que o pai, que a gente comprove, que ele está impossibilitado de pagar, realmente impossibilitado, não por questão de estar desempregado ou algo desse tipo. Por exemplo, ele está acamado, está numa UTI ou faleceu, então assim, ele não tem como prover o sustento para ajudar com alimentos. Aí sim, passa essa obrigação para os avós e isso aí se chama de ação de alimentos avoengos. Avoengos, muito bem. Nós temos que fogem com a vizinha, com a amiga, enfim. Dr. Brian é nosso convidado da conversa com o Hélio Vieira. Doutor, eu queria conversar 2 horas com o senhor, mas deixa eu já fazer um convite para outras conversas, porque quando o assunto é bom, minha gente, passa o tempo rápido também, né? Parece que o tempo voa no popular. É verdade. Mas tem Dr. Brian, é advogado com especialidade criminalística, atende na cidade de Oricuri. Nós estamos, inclusive, pode perceber o cenário no escritório do Dr. Brian, fica aqui no centro da cidade de Oricuri, mais especificamente onde está localizada a sede da Dicas Imobiliárias de Thelminha e seus sucessores, bem aqui próximo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, doutor, já quero agradecer por nos receber aqui no seu ambiente de trabalho. Tem uma situação aqui que a gente chama de toda prisão, ela precisa, com 24 horas, o juiz atender, chamada de audiência de custódia, né? Então, muita gente tem como injusta essa questão da audiência de custódia, porque na audiência de custódia, em muitos casos, o juiz já libera. E eu quero aproveitar esse nosso bate-papo para lhe perguntar o que é essa audiência de custódia e, de novo, perdoe pela repetição, é justa ou não é? É uma boa pergunta. Justa, me permita já a sua entrada, não é justa no que o senhor acha que é justa, a gente entenda. É no olhar do direito, não é apenas uma opinião pessoal
de doutor Braga, eu estou perguntando. Eu falo como operador de direito. A implementação da audiência de custódia, ao meu ver, ela foi muito importante e uma ferramenta para a celeridade processual. Porque o que é que acontece? Uma pessoa, quando vai presa, agora ela tem que ser apresentada em até 24 horas para a autoridade, que vai verificar se essa prisão ocorreu dentro da legalidade, se houve realmente um flagrante, se essa pessoa teve os direitos dela preservados na hora desse flagrante, se teve alguma nulidade. Isso tudo ali, se não fosse pelo Instituto da Audiência de Custódia, só seria analisado muito tempo depois. Então, uma pessoa que teria todos os requisitos legais para estar respondendo em liberdade iria demorar um certo tempo para poder ver seus direitos serem resguardados, né? Serem garantidos. E essa audiência ela já adianta isso. Às vezes uma pessoa ela tem ali todos os requisitos que a lei exige para poder responder o crime, o processo em liberdade, e ali na própria audiência de custódia o juiz analisa. Cabendo, ele vai responder em liberdade e o processo vai seguir normalmente. E a pessoa não tendo os requisitos, não preenchendo esses requisitos, o juiz converte o flagrante em prisão preventiva e o processo vai seguir normalmente. O que não quer dizer que a audiência de custódia diga que o camarada não tem culpa, né? Justamente. Ele continuará respondendo, a diferença é que vai ser liberdade. A audiência de custódia ela se limita apenas ao fato do flagrante para saber se que é a garantia acusado, do caso do acusado, né? Isso, para saber se ele sofreu violência por parte da autoridade policial, se ele fez o exame de corpo se a prisão foi legal. Se foi legal ou não. O juiz não vai perguntar se ele fez ou não fez o ato, não vai ouvir testemunhas, vai ouvir apenas os policiais. Só vai falar sobre aquilo. O mérito não é discutido na audiência de custódia. E outra questão que nós temos delegacias, cadeias, presídios abarrotadas, né? Porque a justiça, apesar de muitos passos dados, ainda é muito lenta nos processos. Repito, não por uma vontade da justiça, mas pelo número de processos que chegam, não só aqui nas comarcas de Oricuri, mas de todo o Brasil. Doutor, umas coisas simples, é meio que um ping-pong nosso. Hoje a rede social, e a gente não podia deixar de falar sobre isso, ela é muito importante, mas muitas pessoas imaginam que é a terra sem lei. Eu vou trazer aqui um exemplo, e aí o senhor podendo comente. Me pague, Veac, senão eu vou lhe postar nos meus stories. Eu posso, não posso? Qual é a orientação que o senhor traz? Porque além de empresas, tem prestadores de serviço, que virou modinha, viu, minha gente? Faz atenção. Pode ou não pode? Eu posso ser processado ou não com esse paga, Veac, senão eu te posto. Essa daí é a famosa cobrança vexatória, né? E existem dois viés, o viés cível e o viés criminal. O viés cível é que o próprio Código de Defesa do Consumidor ele proíbe veementemente esse tipo de prática. Você não pode estar cobrando, expondo ao público uma cobrança, a pessoa ridicularizando aquela pessoa ao público por conta de uma dívida dela. Existem os meios legais para você cobrar e buscar aquele crédito. E no viés criminal, a pessoa que se sentiu ofendida por aquela postagem, de algum modo foi difamada, injuriada ou caluniada, ela pode tomar as providências, registrando um boletim de ocorrência e processando por meio de uma queixa-crime. E dessa forma, a pessoa que postou, no caso, o autor do fato, pode vir a ser preso ou pagar multa. E tem outra questão que me veio até agora na mente, é que a gente tem aquela ideia de que está em um determinado grupo, eu já vou postar em outros grupos, tendo verdade muitas coisas. Outra coisa, já acrescento também, doutor Brian, para a gente trazer a lume, por exemplo, mensagens. Eu posso estar pegando, se eu me enviou uma mensagem, em um determinado momento eu digo gostei do senhor, se eu não gostei, pegue sua mensagem, digite e coloque só as suas em rede social, nos meus estados, aqui, ó, que o doutor Brian falou comigo. Está pensando que eu estou mentindo? Eu tenho as provas. Mas aí só apresento uma versão, mensagens cortadas ou escolhidas, selecionadas. Quais são os cuidados que eu devo ter para essa questão de mensagens no meu privado, né, expô-las, seja em grupos do WhatsApp, ou seja, trechos de conversa nos meus status? Posso ou não posso? Está ou não dentro do meu direito da liberdade? Olha, as mensagens, a partir do momento que você escreve uma mensagem num grupo com vários participantes, ela se torna pública. Da mesma forma como se você chegasse numa praça e esbravejasse aquilo que você quer dizer. Agora, a partir do momento que aquilo que você disse, aquilo que você escreveu, ele fere o direito de outra pessoa, fere a imagem de outra pessoa, aquilo ali pode gerar um dever tanto de indenizar, quanto
como eu falei, no viés criminal, de gerar aí uma prisão ou até uma imposição de uma multa. A gente tem muito a rede social como eu posso tudo. Não gostei. E há outra questão nos términos dos relacionamentos. Se uma história puxar outra, né? Quando ao término de relacionamentos, é muito comum ver as pessoas defamando as outras, colocando indiretas. Eu posso estar incorrendo também no crime? Pode sim. Se aquela postagem ali, ela de algum modo ofendeu a dignidade, ou o decoro, ou a honra da pessoa, ele vai poder ser responsabilizado, sim. Nós temos honra, injúria, difamação. Qual a diferença dessas três no processo? Calúnia, injúria e difamação. A calúnia, todos esses três crimes são crimes contra a honra. A calúnia é quando você imputa um fato como crime a outra pessoa. Digamos, não, ele roubou uma xícara minha, sem você ter roubado. Eu lhe imputei um fato que é um crime e que é mentira. Isso é uma calúnia. Calúnia é alguém dizendo que ela cometeu um crime. Injuriar é quando eu faço ofensas à honra da pessoa. Certo? E difamação é quando você está difamando a moral daquela pessoa, tá? Diminuindo o nome daquela pessoa perante a sociedade. São diferenças um pouco tênues entre um e outro, mas existe sim a diferença e cada uma tem sua classificação e sua pena separada. Não vou perder a oportunidade. No caso aí, aquela velha fofoca, conversinha da calçada, se não diz. Pode estar incorrendo aí no difamação, mas está só comentando toda a vida do fato. Tem que ter cuidado também. Tem que ter muito cuidado. Se atingir a esfera da honra da pessoa, se ela se sentir injuriada por conta daquela postagem, ela pode ser sim criminalmente responsabilizada. Tem uma frase, eu gosto muito de frases, assim, de efeitos, no sentido de que ela tenha sentido na nossa vida. O meu direito começa quando o seu termina. Aí eu sempre digo assim, já começa errado, porque então eu não tenho direito. Eu só tenho direito se eu tiver. Então, direito, todos nós temos direito. Não tem que ninguém terminar direito para começar o outro, não. O que nós prezamos meu direito vem até onde? Até aqui. E o meu vem até aqui. Então os direitos são iguais. Porém, as situações vai precisar de mim e do outro uma coisa chamada de bom senso, que não está na lei. Porque se eu começar, não, meu direito só começa quando o direito do Dr. Braga termina. É parecido com o hino nacional, deitar eternamente e ver se esplêndido que tu quer fazer sua vida prosperar. Você tem que levantar, batalhar. Nessa questão, Dr. Brian, meu direito começa quando o seu termina. Quais são, no modo mais geral, assim, numa visão mais ampla, macro, qual é a maior dificuldade hoje na sociedade de compreendermos que não é quando o outro termina, é de que, de fato, nós vivemos em comunidade, em sociedade, e nós precisamos, primeiro, cumprir a lei, porque tem muita gente que cobra, mas não faz. O que não falta são pessoas aí bancando de bom exemplo, tomara que não seja o seu caso que está nos assistindo, nem o meu, nem o Dr. Braz, na verdade, tem que se corrigir urgentemente, mas as pessoas só querem ter direito. É meu direito. E o direito do outro. Essa frase ela é interessante, também é uma frase muito usada desde o início do curso de Direito. Seu direito acaba, onde o direito do outro começa. Acho que é desde da Constituição de Pedro. E ela quer transmitir uma ideia subjetiva, na verdade, não de que vai acabar o direito, não de que vai cessar e limitar seu direito. É no sentido de que você vai ter seu direito respeitado desde que você respeite o direito dos outros. E essa frase de dizer que o direito é igual para todos, tecnicamente ela é errada. Às vezes pode acontecer de você ter um direito a um determinado tipo de situação que eu não me enquadro e não teria direito àquilo. Então o direito já não é igual para todos. O direito ele busca ser equitativo. Ele fazer justiça não significa dar parcelas iguais, direitos iguais a todos. Não, significa trazer direito para quem precisa daquele direito e obrigações para quem precisa das obrigações. Está aí o símbolo da justiça que ela tem, né, para equilibrar, ou seja, ter o equilíbrio. Eu acho que já veio na minha mente a imagem da justiça. Não é porque ela é injusta, é porque precisa haver exatamente esse equilíbrio que Dr. Brian coloca. Né? Dr. Brian é advogado, é nosso convidado para a conversa com Ed Vieira de hoje, e a gente vai trazer mais o doutor aqui para a gente falar outros temas importantes. Doutor, quero falar sobre direito de vizinho. O povo tem uma ideia, o
povo já sabe que nossa conversa é assim mesmo. Então, tomamos rumo assim, que o direito aquela questão da lei do silêncio, é a partir de 10 horas, é a partir não sei de quê, né? E não tem isso, né, doutor? Principalmente na prática, porque a lei, ela determina que existe um volume com um grau de decibéis, medindo por um decibelímetro, Uhum. e De até 80 até 80. decibéis, né? Passando daquilo ali, ele está incorrendo num crime, né? Mas na prática é complicado, porque nossas autoridades não têm esse Não equipamento. Você não tem como auferir, chegar e dizer que realmente aquele som estava acima do nível regulado por lei. É utilizar meio que o ouvidômetro. Não, realmente estava muito alto, então vamos tentar baixar aí essa questão. Mas na prática existe essa dificuldade por falta do instrumento técnico. Que inclusive não é incentivar, mas orientar. Pode haver até resistência do lado de quem está, entre aspas, infringindo, a autoridade chegar assim, mas vai, cadê o aparelho para você aferir? Justamente. E aí coloca a autoridade também numa situação delicada, né? De repente você está ali dentro da lei e a outra pessoa que está se sentindo inconformada apenas está inconformada, mas sem razão, né? E com a ausência desse equipamento fica muito subjetivo para quem for fazer a ocorrência. Não. A gente está falando de som alto, mas aquela galerinha que gosta de conversar alto nas suas casas, que o vizinho ouve, de estar gritando com os filhos, que tem cachorro lá no muro gritando, papagaio, o que mais? Gato, enfim. Isso também pode, uma hora, me sentir incomodado e acionar a justiça. Pode sim. E principalmente a gente volta para aquela questão das provas que você falou. É uma questão complicada de provar. Eu não vou comprovar aqui que o dia todo o vizinho passa fazendo barulho. Por exemplo, o vizinho passa fazendo barulho o dia todo dia, e esse barulho é acima de 80 decibéis, e isso aqui está me incomodando, não consigo estudar, não consigo trabalhar. Para você conseguir comprovar isso aí é muito complicado, é muito difícil. Você pode até conseguir comprovar ali num momento que você consiga fazer um flagrante, chama a polícia rapidinho, e ele pega e chega ouvindo, sem utilizar o equipamento, chega ouvindo que realmente está muito alto, que está acontecendo aquilo ali, e levar à delegacia, registrar e tudo mais, e ficar por aquilo ali. Mas como é que você vai conseguir comprovar a constância, que aquilo ali ocorre todo santo dia? Né? Então aí já é uma outra dificuldade que a gente enfrenta no sentido de provas. E para que o processo aconteça, tem que ter a prova. Para o processo você conseguir a procedência, tudo que você alegar, você tem que provar. Se eu entrei com um processo dizendo eu estou com uma folha branca, eu tenho que provar que a folha é branca. Se eu entrei com um processo dizendo que eu estou usando uma camisa preta, eu tenho que provar que eu estou usando uma camisa preta. Tudo que eu alegar, eu tenho que provar sob pena de indeferimento. Deferimento. E falar sobre provar, outra questão é que todo mundo acha que só pode usar a justiça a seu favor, mas esquece que em determinado momento, eu não tendo as provas suficientes, esse processo pode voltar contra mim, né, doutor? Pode. Em alguns casos, você entrou imprudentemente com uma ação contra uma determinada pessoa, e na defesa dessa pessoa, ela se defende entrando com ação contra você. Isso se chama reconvenção. Na defesa dela, ela vai e mostra que, na verdade, o que aconteceu não é aquilo que está sendo alegado, e sim uma outra situação na qual os fatos vão se inverter. E aquela pessoa que estava lhe atribuindo um fato, ou um ato, um crime, enfim, qualquer coisa desse tipo, ela, na verdade, ela vai passar a ser o polo passivo. Ou seja, no popular, lascou-se, voltou contra mim. Tem que ter cuidado com o que vai fazer. O que vai fazer e falar, né? E escrever na era digital. Doutor Brian, o senhor é da área criminal e eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre os desafios, né, que o senhor tem enfrentado na área criminal, o que é que as pessoas precisam vir procurar um advogado criminalista, porque assim, não sei se mas o criminalista, as pessoas olham assim, sei, aí está tirando direito de quem tem para dar quem não tem, né? Mas assim, pelo fato que sempre ou na maioria das situações envolve violências, menos potencial, maior potencialidade, mas tem que haver um fato nesse sentido para ferir a justiça. Então, quais são os maiores desafios que o senhor enfrenta nessa área criminalista? Até acho que as abordagens que as pessoas vêm aqui ao escritório seu, que inclusive é muito bonito, parabéns por esse espaço tão aconchegante, traz uma tranquilidade, né, quando a gente está por aqui, porque nós estamos hoje conversando com o Dr. Brian, nosso convidado, no escritório dele, aqui onde fica o escritório também da imobiliária, Dicas Imobiliárias, no centro da cidade de Uricuri. E outra coisa, fora essa questão de como as pessoas lhe abordam dessas dificuldades,
essa área criminalística, a gente já pensa logo no risco, né? Como é viver nesse mundo da advocacia, nessa especificidade criminalística? Foi muito bom você falar sobre esse tema. A sociedade como um todo, ela vê o advogado criminalista como um defensor de bandidos. Ela apenas imputa ao advogado criminalista como se ele estivesse ali defendendo o ato do cliente dele, aquele fato que ele cometeu, como se ele estivesse dando apoio que ele fizesse aquilo. E, na verdade, não é isso que acontece. O advogado criminalista, ele está ali para garantir que os direitos, as leis que foram legisladas, que elas sejam colocadas em prática. Se o legislador diz que uma pessoa que é réu primário, tem bons antecedentes, residência fixa e emprego, ela tem direito a responder em liberdade algum crime que aqui seja acusado. Então, não sou eu, doutor Brian, que estou dizendo, você é bonzinho e você vai sair porque você fez isso. Eu estou aqui lhe incentivando a fazer crime. Não, não é isso, não se trata disso. Se trata de ser aplicado o que a lei diz. Apesar dele ter cometido um crime, mas existem leis e essas leis devem ser garantidas. Então, eu gostaria muito de que a sociedade entendesse isso. Que o trabalho do advogado criminalista não é para defender o ato que o cliente dele fez, mas para resguardar os direitos que ele, mesmo tendo cometido um crime ou não, ele tem aquelas garantias, e são garantias legais, constitucionais. Alguém já chegou para o senhor dizer, mas doutor, o senhor é uma pessoa tão boa, doutor Brado, defendendo bandido. Já. Inclusive na família, né? Principalmente no começo da carreira e tudo mais, principalmente os mais velhos, né? Minha avó diz, mas meu filho, você vai trabalhar assim, defendendo bandido. Aí, de tirar o direito de quem tem para quem não tem. Para quem não tem, tem isso. Aí a gente tenta explicar, mostrar, tem uma conversa para desmistificar isso, tirar esse conceito pré-estabelecido do advogado criminalista de que ele advoga defendendo bandido. Não. Ele está ali defendendo o direito de uma pessoa qualquer. Até porque o cliente criminal, quando chega, o processo está iniciando e não há presunção de culpa. Pelo contrário, há a presunção de inocência. Até que se prova o contrário, você é inocente. Então, só com o final do processo é que você pode dizer se aquela pessoa é realmente culpada ou não. E ainda assim, sendo culpado, existe uma gama de direitos que devem ser respeitados, mesmo para os condenados, para os que estão respondendo o processo. Nós temos uma situação aqui muito delicada, inclusive um fato tem ganhado as notícias de um personal, ou de outra forma, quem sabe, depois estudante, de um fato que aconteceu de uma agressão no elevador, né, um homem agrediu a namorada, e tem trazido muita repercussão. Não só esse caso, doutor, e aí a gente quer trazer exatamente para a figura do advogado, para a gente compreender que, primeiro, que todos precisam de defesa. Mas o crime contra a mulher, crianças e aqueles de maior comoção social, ele traz para o advogado de defesa, no caso daquele que está sendo acusado, um olhar da sociedade, mas assim, de recluso. Mas fulano, aqui a mesma coisa, a gente falou há pouco, tão bom defendendo bandido. Mas há na própria Constituição o direito do contraditório, né? Ou seja, e o outro precise, mesmo que ele não tenha condições financeiras de contratar advogado, constituir esse advogado, o Estado tem a obrigação de ofertar a defensoria. Nesses casos aqui, doutor, de violência doméstica, agressão contra as crianças, não vou falar de doutor Brian, mas o advogado criminalista, nessas horas, que tem que defender, inclusive, como se sente? Olha, isso é uma questão ética e moral que todo advogado, em algum momento, ele vai enfrentar na vida dele. E eu, como não seria diferente, eu enfrentei isso no início de minha carreira e até aconselhado pelos meus mestres, meus professores da faculdade e tudo mais, onde a gente volta para isso. Por mais bárbaro que seja, esse caso que você está falando aí que está em evidência do personal, da pessoa que bateu na mulher lá no elevador, desferiu 60 golpes, é bárbaro, é um crime bárbaro. Isso aí jamais ninguém iria defender um ato desse ou dizer alguma coisa no sentido de apoiar ele a fazer isso ou algo do tipo. Mas por mais bárbaro que seja, essa pessoa, ela tendo os requisitos que a lei exige,
essa pessoa vai poder responder em liberdade, desde que preencha os requisitos, repito. Nesse momento que a sociedade como um todo deve analisar o quê? Quem faz essas leis? Aquele representante que você vota, um deputado, um senador, são essas pessoas que estão fazendo essas leis e que você não, às vezes não concorda, mas vem imputar ao profissional que está garantindo o cumprimento da lei uma culpa que ele não tem. Isso deveria ser feita uma reflexão para o momento do voto. Não é uma situação que o advogado está criando ou inventando. É uma lei que existe e deve ser assegurada como toda lei. Está lá no Código Penal brasileiro e, de novo, a lei que condena é a que salva, né? Precisa ter os requisitos, que não é o requisito financeiro. Quem tem dinheiro, a justiça não acontece. Mas nessa seara, nessa visão de quem tem dinheiro, a gente observa muitos casos, saindo dessa questão da violência doméstica, claro, muitos casos, doutor, que está em liberdade, recorreu para a segunda instância, recorreu para a terceira instância, está fazendo novas alegações. Essa situação compete ou só pode usar quem de fato tem dinheiro, quem é rico, ou é acobertado a todos os processos. Por exemplo, perdi um processo aqui, seja criminal ou outro, de qualquer natureza, perdi um processo aqui na cidade de Uricuri, que é chamado de primeira vara. Eu também posso recorrer, porque cada instância tem um custo também, né? Tem. Na verdade, lhe corrigindo, é primeira instância. Primeira instância. A justiça aqui insere municípios e estadual, né? Ela é primeira instância. Havendo ali uma decisão ali que você não concorda, você pode recorrer. Aí você vai para o Tribunal de Justiça, no nosso caso aqui em Recife. E havendo ali mais uma vez, que é a segunda instância. Se mais uma vez você ficar inconformado, você vai poder recorrer. Se esse recurso ele for de um viés infraconstitucional, você está discutindo uma lei que não é a Constituição, aí você vai para o STJ. Se você está discutindo alguma coisa ali dentro da Constituição, vai para o STF. E todas as decisões judiciais, elas são passíveis de recurso. O que acontece é que, normalmente, um recurso, por ser uma peça mais elaborada, mais difícil, mais complicada, ela tem um custo maior. Então, uma pessoa vem e contrata um advogado para atuar na defesa dela aqui em sede de primeira instância e teve uma condenação. Ele pode recorrer. Agora, para ele recorrer, vai ter um custo. E normalmente é um custo elevado. Nem todo mundo tem a condição financeira de pagar para fazer um recurso, enfim. E, infelizmente, esses recursos são muitos, abarrotam o sistema judiciário, o que faz com que fique moroso e seja muitas vezes utilizado como manobra justamente para atrasar o processo. Inclusive, hoje, no processo civil, o recurso que é meramente protelatório, ele está sujeito ali a pagar uma multa. Você entrou com recurso sabendo que não tem chance jurídica, sabendo que não tem viabilidade jurídica nenhuma, e entrou somente para poder suspender uma execução, para ganhar um tempo. Isso ali, você pode pagar uma multa por conta disso, de recursos protelatórios. Pronto, vai, mas volta. Tudo assim na vida, né? Vai, mas volta. Minha gente, nossa conversa com o Dr. Brian Coelho, advogado, criminalista aqui da cidade de Uricuri. Doutor, quero pedir licença bem rapidinho, só para a gente dar um recado, e voltamos em seguida falando sobre mais, né, com o nosso convidado de hoje, Dr. Brian, advogado. Eu vou terminar a nossa conversa também com os ping-pong. Bem rapidinho a gente volta. Tá vendo aqui? Isso é uma agulha de insulina e agulhas precisam ser descartadas de forma correta. Vem comigo que eu vou te ensinar a descartar de maneira correta. Preste bem atenção para fazer o correto agora em diante. Para um recipiente de plástico mais duro como essa garrafa, e assim você vai só poder descartar as agulhas junto com a seringa dentro. Quando o recipiente estiver cheio, vá até uma unidade básica mais próxima da sua casa e entregue a um profissional de saúde. Lá, eles vão dar o destino correto. Dessa forma, estamos evitando acidentes e doenças tanto com o pessoal da coleta quanto com as outras pessoas. E também estamos contribuindo com o meio ambiente.
Parnamirim, cidade que avança. Minha gente, voltando com a conversa com Ed Vieira, nosso convidado de hoje, Dr. Brian Coelho, é advogado, maçom, ele disse, eu sou maçom. Mas esse maçom é assim, é uma honraria, é o quê, doutor? Eu vou aproveitar já para lhe perguntar também. É uma profissão? Não é uma profissão, não é uma religião, mas é um estilo de vida, é uma condição moral do homem, né? E é uma honra, sim, tanto quanto ser advogado. Não teria como medir qual mais, mas é uma honra. Eu me sinto muito honrado em ser advogado, me sinto muito honrado em ser maçom, e é um estilo de vida que eu quero para sempre na minha vida. Pergunta isso porque não só eu, mas outros também têm curiosidade. Maçonaria não é cor de Deus, eu não sei o quê, mas são pessoas, são homens de bem que estão lá, não é possível fazer tanto mal, né? Homens de É bem uma curiosidade buscando nossa. melhorar-se, né? Inclusive, tudo que é feito sobre o livro com a palavra de Deus, com a Bíblia. Então, Interessante. nada essas falácias de coisa de Cor de internet, então. de demônio. Não, isso aí é só intriga da oposição. Pronto, falou. Doutor Brian, nosso convidado, a gente convidou o Brian, né, para exatamente essa conversa. Você já sabe que nossa conversa é bem à vontade, inclusive a gente foge dessa necessidade do tudo perfeitinho, tem não. Nosso ambiente é onde nós estivermos, e hoje, Dr. Brian gentilmente nos cede o escritório dele para essa nossa conversa aqui com o blog da Ed Vieira. Conversa com ele, Dr. Brian Coelho, advogado com especialidade criminalista, porque a gente pensa assim, o advogado da criminalista, não, mas tem outras áreas que também atua, minha gente. Não é só criminalista, não. Isso eu falo em relação ao Dr. Brian, mas também a todos os outros advogados. Quero aproveitar a oportunidade aqui e abraçar a OAB Uricuri, né, que tem um trabalho importante junto aos advogados, os seus associados. Veja quais são os critérios para também fazer parte dessa instituição tão importante. O presidente hoje é meu querido amigo e irmão, doutor Adérito. Doutor Adérito. Inclusive, um forte abraço para ele. Está fazendo um excelente serviço à frente da OAB, encarando aí a dificuldade da seccional ter sido inaugurada há pouco tempo. Inclusive, a convite dele, eu estou conselheiro da OAB municipal, e um forte abraço para ele e desejo sucesso à frente da OAB. Vamos, ping-pong bem rapidinho. A justiça é? Equitativa. Para buscar o meu direito, preciso? Andar correto. Direito tem? Quem direito dá. Se nós observarmos, meu direito começa onde termina, é certo ou errado? Subjetivamente tem alguns erros, né? Não significa que o seu direito vai cessar, mas que para você ter respeitado os seus direitos, você precisa respeitar os direitos dos outros. A vida do advogado criminalista tem? Não para. É 24 horas. 24 horas, 7 dias na semana, não tem férias não. Tem não. Tô lá, se bem à vontade, 4 horas da manhã, aquele soninho bom, telefone chamou, delegacia aí. Delegacia aí. Bota o paletó e dobra o bico. Só bota o paletó e vai. Tu tem aquela história, vai na fé, mas vai. No caso do advogado, pega o paletó. Pega o paletó e vai para a luta. Preso ou detido para averiguação? Fulaninho foi preso, está na delegacia. Certo, você diz assim, no sentido do termo? Do termo, sim. Quando há um flagrante, ele está detido. Ele fica detido ali até uma decisão posterior, se ele vai permanecer preso ou não. Eu perdi a minha causa. É porque eu comprei alguém comprou a justiça, é porque meu advogado não presta. É uma situação bem advogado garante. Não. Antes de tudo, advogado nenhum pode dar garantia de causa, né? Nenhum. Isso é uma previsão legal. A advocacia, ela não é uma atividade fim, ela é uma atividade meio. É através da advocacia, através do advogado, que você vai buscar o seu direito. Não é porque você buscou um advogado, contratou um advogado, que necessariamente você vai alcançar aquilo que você acha que é seu direito.
Porque as pessoas já têm essa ideia de que Contratou e já vai ganhar. já vai ganhar. Ah, mas meu advogado é muito ruim, não vou trocar de advogado, o senhor não faz nada, doutor. Ou Mas não é muitas bem vezes assim, o que né? eu vejo, infelizmente, não só na advocacia, em todas as áreas, existem maus profissionais, antiéticos, né? E acontece, às vezes, de maus colegas chegarem e dizer, não, tire o processo de fulano ou ciclano, que eu garanto que ganho, eu garanto que resolvi isso até tal dia, e isso é balela. Nenhum advogado pode garantir o ganho de causa, o tempo que aquela demanda vai levar, nada disso depende do advogado, né? Depende de juiz, depende de promotor, depende de oficial de justiça, enfim, de uma gama de Depende servidores, de provas. de provas e do seu próprio direito que está buscando, né? Então, assim, nenhum advogado pode dar garantia de ganho de causa e nem garantia de tempo. Ele pode dar uma previsão, olha, seu processo ele pode durar 6 meses a 1 ano ou mais. Infelizmente, não tem como dar uma previsão fixa. Eu ia lhe perguntar, prezando advogado, mas não posso. Há previsão legal para isso também. Doutor, o advogado, como deve ser a vida do advogado? Porque ele busca por direito. Qual é a postura social? E se o advogado pessoa também tem essa responsabilidade social? É uma responsabilidade que, na verdade, ao meu ver, ela deveria ser carregada por todas as pessoas, independente de ser advogado ou não. O direito, principalmente no caso do direito civil, que é onde estão ali todos os nossos direitos realmente na sociedade, ele deveria ser conhecido de todos, não só do advogado. Como é que você vai saber que teve um direito violado? Como é que você vai saber que tem um direito a determinada situação ou coisa, se você não conhece efetivamente seus direitos? Eu, inclusive, defendo que essas cadeiras mais simples do direito, elas deveriam ser ensinadas no decorrer da vida escolar. Não, claro, não com a profundidade e com o tecnicismo do curso de direito, mas com, pelo menos, ali uma pincelada geral do que são os direitos. E como advogado, você detentor de conhecimento, detentor conhecendo as leis, mas ainda surge a obrigação de você andar dentro da lei, né? De respeitar essas leis e de propagar o que é o direito, de propagar o que é justiça, de propagar qual é o direito dos outros da sociedade onde você vive. Tá dito, assinado e protocolado. Cumpra-se, então, essa necessidade de fazermos bem. Porque, às vezes, doutor, a gente busca a justiça, mas também nós não somos justos, né? A realidade não trata as pessoas com justiça, não trata com respeito. Então, há um celeiro grande de pessoas que querem respeito, mas não se respeitam, querem justiça, mas não faz o que é justo, e aí fica difícil a gente falar e não fazer. São Tiago diz que fé sem obra é morta, né? Ou seja, minha fé sem as minhas ações, com todo respeito, aí tem gente cuidando de boneca, mas esquecendo das pessoas ao seu redor. Tem muita gente falando de amor lá fora com os outros, mas não tem amor dentro de sua própria casa. Então, essa questão de termos essa responsabilidade que o senhor traz para a gente, não é somente na advocacia, mas no nosso dia a dia, tratar as pessoas com respeito, independente se conhecemos ou não. E a nossa conversa hoje foi boa, eu gostei muito, doutor Brian. De novo, parabenizar aqui pelo seu escritório, muito organizado, bonito, aconchegante. Eu não quero vir aqui lhe visitar para causa, não, mas eu quero lhe visitar para a gente tomar um café e também estar sempre convidado para quando quiser vir para uma conversa com o blog do Ed Vieira, é só dizer, Ed, venha, ou então, Ed, vou aí. Sempre tem passagem livre aqui, por aqui, no nosso canal, no nosso blog e também nas redes sociais, Instagram, @blog do Ed Vieira, nós estamos no YouTube, @blog do Ed Vieira, e tem blogdoedvieira.com.br, então temos aí uma série de canais, perfis, para que possa trazer a boa informação. E esse é o nosso objetivo, trazer informação de qualidade, lhe instruir, e contamos com pessoas importantes, especiais, para mim, por amizade, também por irmandade, com o Dr. Brian, mas também com cuidado a você que nos acompanha, de se instruir, não se enrolar por qualquer coisa achando que você tem um direito. Dr. Brian, obrigado, querido, pela vinda aqui, a conversa com o Ed Vieira. Meu irmão e amigo, eu que agradeço a iniciativa, a conversa foi realmente muito boa. Estou sempre aqui à disposição para o que o irmão precisar. E quem sai ganhando com isso é a sociedade, né?
eu deixo um recado que quando você tiver uma dúvida se tem ou não direito, procure um profissional de sua confiança, procure saber, entender se você realmente tem aquele direito e entenda o direito, entendo o direito, busque incessantemente junto com um advogado de sua confiança. Importante, só abraçar aqui. Hoje nós estamos com. Antes era cameraman, né? Hoje é filmmaker. Ele está ali olhando a gente, organizando. Altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Eu ia chamar de Alisson, mas não sei se é só Alisson. Não neguem. Alisson Lins. Alisson Lins, tem que ter o Lins, que é a É o chancela, principal, né? o nome da família, Que é a família de peso. chancela, né? E ele está mostrando ali que é irmão de Brian. É maçom também, muito bem. Então, estamos aqui lá dentro. Depois nós podemos até sentar para falar sobre maçonaria, o que é e tudo mais. Então vai gostar. Minha gente, muito obrigado. Deus abençoe a nós. Forte abraço. E a gente se encontra de outros papos, de outras conversas aqui no blog do Ed Vieira. Um abraço.